Boa tarde a todas e a todos. Hoje nós vamos ver o segundo argumento a favor da existência de Deus, que é o argumento ontológico. Ele foi elaborado pelo Santo Anselmo, que é um filósofo que viveu entre 1033 até 1109. Vamos direto ao argumento. Então, o argumento ontológico funciona assim. Premissa número 1. Nada maior que Deus pode ser concebido. Então, você tenta imaginar algo que seja mais grandioso, maior que Deus e não consegue. Por quê? Justamente a definição de Deus já compreende que Ele é a coisa que reúne todas as perfeições. Aquilo é o ente que reúne todas as perfeições. Então, por definição, a gente não consegue imaginar nada que seja maior do que Deus, porque Deus já é maior que tudo. Então, essa é a premissa número 1. Premissa número 2. É maior existir do que não existir. Então, a gente entende que um ser que existe tem mais realidade, é mais que um ser que não existe. Certo? Essa é a premissa 2. Premissa 3. Se concebermos Deus como não existente, então podemos conceber algo maior do que Deus. E isso não é possível, conceber algo maior que Deus, como nós vimos lá na premissa 1. 4. Conceber Deus como não existente não é conceber Deus. É conceber outra coisa, não é Deus. 5. É inconcebível que Deus não exista. Portanto, Deus existe. Ah, tá bom demais para ser verdade, né? Bem, o primeiro problema com esse argumento é que ele trata a existência como se ela fosse uma propriedade. O que é uma propriedade? Por exemplo, essa camiseta é preta, ela poderia ser amarela, ela poderia ser vermelha. Isso são características, propriedades. Só que a existência, ela não é um adjetivo, uma propriedade, por mais intuitivo que pareça. Para que um ser tenha características, ser amarelo, ser preto, ser branco, ser vermelho, ele primeiro precisa existir. Então, nosso amigo Kant, nesse livrinho, ele distinguiu a existência das outras propriedades, dizendo que a existência não é uma propriedade, é uma categoria. Então, esse é um erro lógico que esse argumento faz. Quem estuda lógica vai lembrar que isso aqui, em uma sentença, esses são os elementos existenciais de uma proposição. Então, todo e ao menos um. E essas aqui são os outros elementos. Por exemplo, pertencer ao conjunto das coisas que são vermelhas, pertencer ao conjunto das coisas que são amarelas. Ou seja, você precisa existir para poder ter características. Além desse erro grotesco de lógica, existe também um problema conceitual. Então, assim, a existência de um conceito não quer dizer que aquele conceito exista. O que o Santo Anselmo faz é colocar a existência como uma das características necessárias de Deus. Então, na definição de Deus, ali já tem a conclusão de que ele existe. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar aqui um verricórnio. O que é um verricórnio? Eu vou inventar essa definição agora. Um verricórnio é um cavalo, um ser que pertence a uma subespécie de cavalo que tem um chifre na testa e ele existe. Esse não é o unicórnio, esse é o verricórnio. Então eu crio aqui um conceito de um ser que é o verricórnio, que tem 3 características. Um ser, uma subespécie de cavalo, ter um chifre na testa e existir. Isso significa que ele existe? Não significa que ele existe. Então, aqui é importante ter uma distinção de que
Não é porque existe um conceito que esse conceito existe, certo? Um grande abraço.